Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês nesse áudio sobre o que fazer após o término de sua graduação. Eu acho que todo mundo, depois que termina a graduação, fica se perguntando sobre isso. E até durante a graduação, na verdade, eu acho que principalmente um ano antes da graduação, né? E como isso é um processo que exige investimento, né? É uma coisa que as pessoas deveriam se preocupar antes de chegar, né, ao final da graduação e saber né, o que fazer. E eu acredito que a universidade, pelo menos em relação a cursos que não sejam cursos de empreendedorismo, administração, que tragam esse olhar, né, prático e aplicado, eu acho que há uma lacuna, entendeu? Em relação a ao que fazer em cada área, né? Em algumas universidades eles têm, por exemplo, empresas juniores e, e elas trazem uma aplicação prática do curso, né? Para a área que você atua. Isso é muito interessante. Inclusive, eu acho que buscar apoio nessas empresas, tentar estagiar nessas empresas é muito interessante desse ponto de vista em relação à sua área de atuação, a sua formação e a sua área de atuação. Mas, em geral, eu acho que os cursos não trazem uma preparação para o aluno em relação ao mercado de trabalho. Né? As universidades têm, por exemplo, na minha universidade, por exemplo, a Universidade de Brasília, havia uma sessão na universidade relativa a, a estágio, a oferta de estágio, com várias empresas, né, do governo e também com empresas privadas, enfim. Mas isso fica uma coisa afastada e desarticulada da instituição. Eu quero dizer o seguinte: se o aluno não for atrás, ninguém fica sabendo dessas coisas. Né? Então, principalmente em relação às disciplinas, eu acho que a gente fica muito preso à teoria na universidade e se afasta do mercado de trabalho. Eu não sei, eu acredito que deveria haver um direcionamento também em relação ao mercado de trabalho ou em relação ao empreendedorismo para cada curso, né? Porque a gente não vive só de teoria e de filosofia, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver e às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com isso ou não tem formação, até porque a escola brasileira não traz essa formação em relação a como lidar com dinheiro, em relação à aplicação prática de pensar praticamente, por exemplo, finanças, esse tipo de coisa, como a educação de outros países. Quando eu terminei a minha graduação, eu terminei a minha graduação em 2011. Antes disso, eu já ficava com muito medo e ficava me perguntando, pô, o que que eu vou fazer depois? Porque eu não entrei na universidade pensando, né, que eu ia me formar e depois vou. Eu não fiquei ali na universidade como muitos dos meus colegas ficaram, em festa o tempo inteiro, ou cursando, principalmente no caso do meu curso, que é letras, que muitos colegas não levavam muito a sério, né? E estavam ali, não sabiam nem por que estavam ali. Então, em vez disso, eu levei muito a sério porque eu fiz que eu gostava, né? Eu não pensei em fazer outro curso, eu queria cursar letras. Então, eu busquei estágio, eu busquei aprimoramento, eu, eu busquei muitas outras oportunidades na própria instituição, na universidade, e isso foi aumentando o meu currículo. Então, é importante que você faça na universidade o seu currículo, né? E, e a experiência acadêmica, ela é bem vista, eu acho que no mercado de trabalho também, mas se você só fica ali na academia, não. Então, e além disso, busque prática, busque estágios, busque atividades que relacionadas à sua área fora da universidade, né? Mesmo que sejam, por exemplo, como no meu caso, subempregos, né? Eu trabalhei muito tempo em subempregos, vamos colocar dessa maneira, sem direitos sociais sendo
sendo de certa maneira explorado por empresas, mas eu aprendi muita coisa, né? Lá eu entrei mesmo com o intuito de aprender. E esse aprendizagem me direcionou para outras coisas, né? Até eu conseguir meu primeiro emprego de carteira assinada e tal, e confesso que não foi a melhor coisa do mundo, o salário era bom, mas eu não me sentia feliz ali. Tem gente que se adequa a isso, mas não é o meu perfil. Então você precisa trilhar esse caminho para não antes da sua formação, né? E muitos colegas, muitos estudantes vivem de bolsa. E eu não acho isso nem um pouco positivo, nem um pouco legal. As pessoas ficam ali acomodadas, esperando que sejam dadas bolsas para sempre para ela, e ela não faz nada, não se move a nada, a não ser viver de bolsa. E o discurso dessas pessoas é o seguinte: olha, eu preciso de bolsa porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou então porque não fica bem feito o trabalho, não consigo pensar direito. Eu sempre trabalhei e estudei. Então, assim, é uma coisa que você tem que tentar sair da sua zona de conforto, se é o seu caso, porque se você tem um patrocínio que pode te financiar e você não precisa trabalhar, então não tem problema, né? Mas se você quer crescer, se você quer ser mais ativo na sociedade, se você quer empreender, ou se você quer se desapegar do dinheiro do seu pai e da sua mãe, se você quiser criar o seu próprio caminho, eu sugiro que você comece a se desapegar de bolsas, porque elas não levam a lugar nenhum, né? Elas servem ali como um consolo imediato para resolver algum problema momentâneo, né? Mas elas não te levam a uma bolsa. Você não pode colocar no seu currículo uma bolsa, por exemplo, que você ganhou uma bolsa. Você pode colocar a experiência de algum projeto relacionado à bolsa, mas o projeto geralmente não vai ser prático, né? Acredito. Será mais teórico, acadêmico, enfim. O que eu quero dizer é que você tem que se jogar e se lançar às oportunidades do mercado de trabalho. E não ficar preso também. Às vezes, se você não conseguir algo na sua área, talvez seja interessante tentar em outra área, ou fazer alguma outra coisa que você acha interessante, para você conhecer e experienciar como é trabalhar, né? Eu sempre trabalhei desde os meus 17 anos, e meus pais sempre deixaram bem claro para mim que eu tinha que correr atrás do que eu queria. Eu sempre achei isso muito positivo. No início eu fiquei um pouco frustrado, porque eu tinha alguns colegas e até pessoas da família que viviam suportadas, vamos dizer assim, pelo pai, né, pela mãe, e eu ficava pensando, poxa, por que eu tenho que trabalhar? Mas aí, com certeza, hoje eu vejo a diferença entre eu e essas pessoas. E eu me sinto muito feliz, porque eu acho que eu me desenvolvi muito socialmente em relação às minhas atividades de empreendedorismo também, como pessoa, como indivíduo, enfim. Eu acho que eu estou em outro nível, um outro estágio bem diferente dessas pessoas. E eu tenho hoje uma independência completa em relação à minha existência, aos meus gastos, e isso é extremamente maravilhoso. Não depender de ninguém, né? E a gente andar com as nossas próprias pernas, né? Eu acho que isso é muito positivo. Isso deve ser, com certeza, levado em consideração. Uma outra questão é correr atrás dessas oportunidades, né, na nossa área de formação. Como elas não chegam facilmente até nós, nós precisamos buscar, né, essas informações. Eu me lembro na universidade que eu mandava vários e-mails com o meu currículo para várias empresas relacionadas à minha área, para escola, para instituições de aula particular, de monitoria, tutoria, enfim. E eu sempre tive um feedback positivo, né, dessas empresas. Em geral, eles me respondiam. Então eu consegui alguns empregos dessa maneira, mandando e-mail, né? E tiveram algumas outras vezes que eu mesmo fui a essas instituições e eu levei o meu currículo e tentei conversar com a pessoa que era a pessoa, né, responsável pelo local.
E eu também consegui oportunidades dessa maneira, chegando lá com a cara e com a coragem. É o que eu quero dizer com isso? Que eu vivi durante um tempo, por exemplo, de bolsa, né? Mas abandonei no início porque a bolsa não era suficiente para mim, porque eu não queria viver disso. Então eu comecei a buscar essas outras oportunidades para sair daquela zona ali de estudante, de conforto. Você vive com a bolsa, você come mais ou menos, você vive mais ou menos, enfim. Porque eu queria muito ser independente. E eu não via na universidade apenas uma formação, entende? Então o que aconteceu? Eu comecei a ir além em relação a essas oportunidades, várias portas foram sendo abertas. E a partir de uma experiência, eu fui me desenvolvendo, chegando a outras experiências, aumentando meu currículo e fazendo o meu nome, onde eu estava, em relação à minha área e à minha profissão, né? E depois que eu percebi uma lacuna em uma área de atuação minha, eu me apropriei disso, fiz o meu currículo e comecei a trabalhar com isso. E hoje eu sou uma referência nessa área, né? E então, assim, a gente precisa, para não se sentir perdido depois que a graduação termina, se livrar e se desapegar dessa questão desse suporte financeiro dos nossos pais. A gente precisa se sentir mais independente e tirar da nossa cabeça essas ideias de que dinheiro é uma coisa ruim. E dinheiro não é algo ruim, dinheiro é muito bom, né? As pessoas são ruins, o dinheiro não é ruim, né? E se você acha que o dinheiro pode te corromper, alguma coisa nesse sentido, você pode ganhar dinheiro para ajudar outras pessoas, né? Esse discurso de que o dinheiro não é ruim, de que ele corrói as relações, blá blá blá, eu acho que é um discurso de medo, porque as pessoas são muito medrosas, preguiçosas, e elas são incapazes de se mover. Então, assim, você tem que sair fora desse discurso da preguiça, do medo, se mover, agir, né? Dar a cara a tapa, não vai ser fácil, né? Não é fácil construir uma carreira, conseguir uma oportunidade, chegar a um certo, né, patamar e conseguir uma certa independência. E sair dessa vida de estudante, né? Sair da casa dos seus pais, alugar o seu próprio local, pagar suas próprias contas e viver independente, começar a ser você mesmo responsável por isso. Eu estou falando aqui numa perspectiva econômica, mas também você tem que pensar numa perspectiva emocional, né? Então, ser capaz de viver fora, né? Longe dos seus pais. Isso para mim foi muito fácil, porque eu saí de perto dos meus pais com 20 anos, né, para uma cidade diferente. E então isso me trouxe muita maturidade. Então, diferente de muitas pessoas que vivem com os pais e que estendem vamos dizer assim, a fase de morar com os pais até os 30, depois dos 30, eu me desenvolvi bastante nesse sentido e foi muito bom, porque eu tinha muitos conflitos com os meus pais e eu conquistei o meu espaço, a minha independência, né? E eu me desenvolvi muito como pessoa e como alguém responsável por mim mesmo. É isso que eu tenho a dizer para vocês sobre como você pode se tornar mais independente, como superar essa questão o que eu vou fazer depois da minha formação. Eu acho que isso é uma coisa que você não tem, é uma questão que você deve se perguntar antes e não quando a graduação termina, e você precisa estar engajado na prática, no mercado de trabalho ou então em atividades empreendedoras antes disso, ser uma pessoa bem ativa para você, após a sua formação ou durante a formação, já alavancar, né, em relação à sua independência e conseguir ser uma pessoa mais independente que anda pelas suas próprias pernas e não que vive de bolsa ou que vive de suporte financeiro do pai e da mãe. Um abraço a todos. Tchau.